Olá, seja bem-vindo à playlist do Ano Bíblico 2024. Eu sou Lorena Vieira e eu vou te acompanhar nas leituras diárias do nosso plano de leitura bíblica. E esse ano estamos com uma abordagem cronológica. O foco do nosso estudo será a linha da história como uma narrativa orquestrada por Deus a fim de manifestar a sua salvação. Se além desse conteúdo aqui em áudio você também desejar ter uma versão impressa do Ano Bíblico 2024, é só me seguir lá no Instagram. O perfil é @lori_vieira e fazer o download gratuitamente. Você também pode participar de um grupo de comunhão com outras pessoas que estão adotando o plano e acessar devocionais baseados nas leituras diárias. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura de hoje. Êxodo, capítulo 1. Estes são os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer, todos descendentes de Jacó, eram 70. José, porém, já estava no Egito. José morreu, e também todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os israelitas se reproduziram e aumentaram muito, multiplicaram-se, tornaram-se muito fortes e encheram aquela terra. Então, um novo rei que não havia conhecido José levantou-se sobre o Egito e disse ao seu povo: "O povo de Israel é muito mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos agir com astúcia para que não se multiplique e aconteça que, em caso de guerra, una-se aos nossos inimigos, lute contra nós e vá embora dessa terra." Por isso, colocaram feitores sobre eles para oprimi-los com trabalhos forçados. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais os egípcios oprimiam o povo de Israel, mais este se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios ficaram com muito medo dos israelitas. Por isso, os egípcios escravizavam os israelitas com mais rigor. E assim lhes amarguravam a vida com serviços pesados, com barro e com tijolos, e com todo tipo de trabalho no campo. Enfim, com todo o serviço que eram forçados a fazer. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: "Quando ajudardes as hebreias no parto e as virdes sobre os assentos, se for menino, matai-o, mas se for menina, poderá viver." As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado, mas deixaram os meninos com vida. Então, o rei do Egito mandou chamá-las e as interrogou: "Por que fizestes isso, deixando com vida os meninos?" As parteiras responderam ao faraó: "As mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são fortes. Antes que a parteira chegue, já deram à luz. Por isso, Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito." Corrigindo, como as parteiras temeram a Deus, ele permitiu que tivessem suas próprias famílias. Então o faraó ordenou a todo o seu povo: "Lançai no rio todos os meninos que nascerem, mas deixai viver todas as meninas." Capítulo 2. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu-o com betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela. E disse: "Este é um dos filhos dos hebreus." Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: "Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti?" A filha do faraó lhe respondeu: "Vai." A moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó lhe disse: "Leva este menino e cria-o para mim, eu te pagarei." E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés.
dizendo: porque o tirei das águas. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu ao encontro de seus irmãos e viu o sofrimento deles. E viu um egípcio agredindo um hebreu, um de seus irmãos. Olhou então para um lado e para outro e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu 2 hebreus brigando e perguntou ao agressor: por que maltratas o teu próximo? Ele respondeu: quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Queres matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés ficou com medo e disse: certamente já descobriram o que aconteceu. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas ele fugiu do faraó e foi habitar na terra de Midian. E lá se sentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Mas os pastores vieram e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu-as e deu de beber ao rebanho delas. Por que voltastes tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às filhas: onde está ele? Por que deixastes o homem lá? Chamai-o para comer. Moisés concordou em morar com aquele homem e este lhe deu sua filha Zípora em casamento. E ela deu à luz um filho, a quem ele deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estrangeira. Depois de muitos dias, o rei do Egito morreu, e os israelitas continuavam gemendo debaixo da escravidão. Então clamaram, e o seu clamor por causa da escravidão subiu a Deus. Ouvindo os gemidos deles, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus olhou para os israelitas e viu a condição em que se encontravam. Capítulo 3. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando ao Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Por que a sarça não se consome? E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés? E ele respondeu: estou aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos teus opressores. Conheço os teus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, portanto, vai, eu te enviarei ao faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: certamente eu serei contigo, e isto será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis culto a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Assim responderás aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu-me e disse: certamente vos visitarei, pois tenho visto o que vos tem sido feito no Egito.
e digo: eu vos farei sair da opressão do Egito e vos levarei para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que dá leite e mel. Eles atenderão a tua voz, e tu, os anciãos de Israel, ireis ao rei do Egito para dizer-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora, deixa-nos ir caminhando por 3 dias, deserto adentro, para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser pelo poder de uma forte mão. Por isso, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os prodígios que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir. E favorecerei este povo aos olhos dos egípcios, de modo que, quando sairdes, não saireis de mãos vazias, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela a quem estiver hospedando joias de prata e de ouro, e também roupas que colocareis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Concluímos mais um dia da semana 5 do ano bíblico 2024. Se esse conteúdo abençoou você, aproveita para se inscrever no canal e não perder nada que for publicado aqui. Curta também esse episódio, compartilhe com mais alguém. Vamos fazer a palavra alcançar muitas pessoas. Vamos avançar juntos por essa jornada na Palavra de Deus. E amanhã, você sabe, a gente se encontra aqui de novo. Deus abençoe você.